Renato Gaúcho é oficialmente o novo técnico do Vasco para a temporada de 2026. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele pode montar uma escalação titular para o Vasco equilibrada e como eu também acredito que ele vai escalar o time já diante desse grande desafio que ele tem pela frente no dia 12 diante do Palmeiras, que atualmente é o líder do campeonato, está na final do Campeonato Paulista e vem apresentando um bom futebol ao Palmeiras, além de ter um elenco assim que no papel também é mais forte do que o Vasco. Mas o Vasco tem algumas maneiras de conseguir vencer sim esse jogo, principalmente pelo fato de estar jogando dentro de casa, dentro de São Januário, vai ter o apoio do seu torcedor, tem o ânimo de estar com um novo treinador e assim o elenco do Vasco não é um elenco que não tem qualidade, tem sim jogadores de bastante qualidade técnica, só que precisam realmente ter essa confiança para jogarem o seu melhor futebol e terem o seu melhor desempenho. Então deixa o seu like aí embaixo, hype o nosso conteúdo e manda nos grupos de Vasco de WhatsApp e vem comigo. E essas são as opções que tem o técnico Renato Gaúcho no elenco do Vasco no momento. Bom, o sistema tático preferido dele, que ele mais utilizou na carreira, é o 4-2-3-1. Mas no futebol moderno atual, os sistemas táticos são híbridos, então os jogadores se movem, se mexem de posição, o time ataca de uma forma, o time defende de outra, e depende muito também das peças que ele tem à disposição. E com o elenco atual do Vasco, eu acredito que ele tem sim peças para jogar nesse 4-2-3-1. E é assim, inclusive, que eu acredito que ele vai jogar no Vasco. Então o Vasco com certeza terá o Léo Jardim como seu goleiro titular. Na lateral direita vai ter sim uma disputa. Não tem um titular nesse exato momento. O titular absoluto era o Paulo Henrique na temporada passada. Chegou à seleção brasileira, mas teve uma queda de produção desde o finalzinho ali da temporada passada. E nesse início de 2026 o Paulo Henrique não conseguiu ainda ter grandes atuações. E o Puma fez um jogo muito consciente diante do Fluminense, conseguiu marcar bem, bom posicionamento, também é um jogador de seleção. Então eu acredito que o Renato Gaúcho pode ser importante para o Paulo Henrique, resgatando essa confiança do atleta e conseguindo trazer ele de volta ao que ele já foi anteriormente. O que o Vasco mais precisa é ter tanto o Puma quanto o Paulo Henrique na sua melhor fase possível. Porque quem ganha é o Vasco, se ele tiver dois laterais de ótimo nível. Então eu vejo muito como aberto aqui essa posição da lateral direita. O Paulo Henrique é um lateral que ele pode acrescentar muito nessa parte física, nessa subida para o campo de ataque. Ele já não tem tanta qualidade para jogar por dentro, o Paulo Henrique, em muitos momentos. Mas ele, na sua melhor fase, tinha uma capacidade muito grande de arrastar a marcação adversária por meio do drible, por meio da força, de tirar muitas vezes o time de trás com essas arrancadas. Então vai depender muito ali do que vai querer o Renato Gaúcho. O Puma é um lateral que tem talvez mais controle de bola do que o Paulo Henrique, mas são laterais que se completam, cada um apresenta algo diferente para o time. Então eu vejo como em aberto essa posição da lateral direita. Na zaga eu também vejo como aberta aqui pelo lado direito, porque o Cuesta é um zagueiro de seleção colombiana, muito provavelmente vai estar na Copa do Mundo, e é um jogador que assim ficou marcado por ser um zagueiro que talvez estava levando muita bola nas costas para a torcida do Vasco, mas muitas vezes era por conta da exposição que tinha no sistema tático. O Cuesta é um zagueiro de qualidade, é um zagueiro de força, é um zagueiro que tá longe de ser para se jogar fora no time do Vasco. Tanto ele como o Saldívia são zagueiros de bom nível. Eu acho que o Saldívia tem uma saída de bola melhor, constrói melhor por dentro e vive um momento melhor do que o Cuesta. Mas o Renato Gaúcho, ele sempre foi um treinador que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro ele vai usar aquela escalação que ele acha que é a titular. Vai jogar uma Sul-Americana, a Copa do Brasil, ele já modifica um pouco, então ele sempre vai mexendo nessas peças. Não é aquele técnico que, pô, ele tem um time titular, ele vai jogar todos os jogos com aquela equipe, até porque no futebol moderno atual não tem como, né? Você tem jogo quarta, você tem jogo domingo o tempo todo, então você precisa dar esse descanso para alguns dos atletas, e aí vai entrar, por exemplo, esse revezamento entre o Cuesta e entre o Saldívia. Já na zaga pelo lado esquerdo, não tem muito o que discutir, é o Robert Renan como zagueiro titular, e eu vejo esses dois zagueiros do Vasco, tanto o Robert Renan, até mesmo o Saldívia e o Cuesta, como jogadores que têm qualidade sim para sair por baixo. São zagueiros que têm qualidade técnica para armarem o jogo do Vasco, para contribuírem demais nessa construção. Então, e o Renato Gaúcho gosta de zagueiros técnicos, ele não gosta daquele zagueiro que só bate pra frente, que só afasta a bola, não, ele gosta de ter um jogo construído também por baixo, o Renato Gaúcho. Ele só precisa resgatar a confiança desses jogadores do Vasco para que eles consigam executar da melhor forma possível e minimizar cada vez mais os erros. O Robert Renan tem um passe que o Renato Gaúcho gosta muito, que é um passe construindo por dentro, essa bola que muitas vezes
O zagueiro abre aqui pela esquerda e ele consegue conectar já ou no volante ou no meia esse passe interior por dentro denso. Não é todo zagueiro que tem essa qualidade, o Robert Renan tem e precisa executar mais. Na lateral esquerda eu também vejo como muito em aberto quem vai ser o titular, porque assim como na lateral direita são laterais de características distintas, mas eu ainda acredito muito que o Cuiabano vai ser o titular dessa lateral esquerda do Vasco. O Piton até melhorou seu nível de atuações, os últimos 2 jogos do Piton não foram ruins, contra o Fluminense e contra o Santos, já melhorou seu nível de atuação, o que não é você ter um lateral ali já na sua cola, né, tentando pegar a sua vaga titular à disposição no banco de reservas, então já melhora o nível ali do Piton, mas eu acredito que o Cuiabano tem mais força, sabe fazer mais gol, tem mais velocidade, marca melhor do que o Piton, é um lateral mais equilibrado, então eu acredito, né, que o Renato Gaúcho vai colocar o Cuiabano como titular, provavelmente já no jogo diante do Palmeiras. No meio de campo, o Vasco não tem tantas opções para volante, e eu insisti tanto que era para o Vasco contratar mais jogadores para essa posição, mas não contratou. Mas eu enxergo o Thiago Mendes como esse primeiro volante, titular indiscutível do time do Vasco, e o Barros também eu acredito que ele vai ser titular nesse time do Vasco. É um jogador que eu acredito que com o Renato Gaúcho vai ter mais liberdade para ir para o campo de ataque, jogar como segundo volante, pisar mais próximo da área. Para quem não sabe, o Barros sempre foi um segundo volante, ele nunca foi o primeiro volante. Quando ele volta do empréstimo do América Mineiro, meio que teve essa cisma que o Barros é um pitbull, é o cara de marcação, mas o Barros sempre foi aquele jogador de maior chegada dentro da área, ele nunca foi o primeiro, camisa 5. Então eu acho que o Thiago Mendes vai realmente segurar mais como um camisa 5, que é um jogador que tem essa leitura de jogo, enxerga bem o jogo de frente, o Thiago Mendes, muitas vezes podendo baixar ou no meio dos 2 zagueiros do Vasco, ou pelo lado direito aqui dos zagueiros também, para liberar os 2 laterais. Então são algumas armas que pode utilizar o Renato Gaúcho. E o Barros acho que vai ser titular, tem um Tietchan ali em uma possível briga com ele, acho que o Hugo Moura corre muito mais por fora, só que quando já ir retornar de lesão, se ele estiver bem fisicamente, aí eu já acho que é um movimento natural, talvez uma entrada do Jair novamente no time titular do Vasco. E aí do meio pra frente nós vamos ter muitas dúvidas, porque são muitos jogadores do Vasco que até tem qualidade, mas que ainda não conseguiram entregar porque são reforços recentes e tudo mais. Vamos começar pelo lado direito. O Vasco tem como opção, te dar o exemplo, o Adson, que é um jogador de muita qualidade, canhotinho. Eu acho que ele vai voltar a jogar bem com o Renato Gaúcho, agora com mais ritmo de jogo. Tem o Marino, que é um jogador que se assemelha características ao John Ares, que, pô, o Renato Gaúcho utilizava muito o Ares aqui pela direita, quando ele tinha ele ainda no Fluminense. Então o Adson e o Marino podem brigar por essa vaga. Mas o Andrés Gomes também joga na direita, por mais que ele jogue melhor na esquerda, o Andrés Gomes, do que na direita. E aí quem volta para essa briga do nada é o David. Eu coloquei ele aqui pela direita, mas o David ele joga pela esquerda. Ele já é um cara mais fixo pela esquerda. Mas se você for utilizar o David na esquerda, o Andrés Gomes tem que ir para a direita. E aí o Adson e o Marino como opção no banco de reservas. Lá na esquerda, você tem o Andrés Gomes, que naturalmente é o titular da posição. Muito bom para 1 contra 1 Andrés Gomes. E aí você tem também aqui no caso o Nuno. O Nuno ele pode se associar melhor talvez até com o Cuiabano, porque o Cuiabano é um lateral de ultrapassagem, o Nuno é mais um meia que segura a bola para passar. Então vai te entregando mais opções. O Nuno gosta de jogar pela esquerda, mas ele também pode jogar por dentro. Mas eu acredito que assim, essa posição de camisa 10 realmente vai ficar mais com o Rojas. Mas também o Renato Gaúcho, em alguns momentos, ele pode baixar mais um volante, jogar com 3 volantes e esse volante ser uma espécie de meia. Dá um exemplo, um Tietchan da vida, mas eu acredito que não, né? O Tietchan não tá vivendo uma excelente fase. Mas o Renato Gaúcho até na coletiva dele de apresentação falou sobre utilizar jogadores mais experientes. Vai depender muito do que o campo vai mostrar para ele. Só que o Rojas é um jogador de muita capacidade técnica e que eu acredito que vai ser titular também naturalmente dessa equipe do Vasco. E aí para centroavante, Brenner ou Spinelli. O Brenner é um atacante de maior mobilidade, maior movimentação, ainda tá buscando a sua melhor versão no Vasco. E o Spinelli também tem essa movimentação, mas é um cara que faz mais gol, um jogador mais de área realmente para finalizar as jogadas. Então vai depender da característica e do estilo de jogo que ele vai querer para essa equipe do Vasco. Mas um time base realmente como titular a gente enxerga o Léo Jardim, Puma, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Thiago Mendes, Cauã, Barros. Vamos colocar aqui pelo lado direito Adson ou Marino, Rojas, Andrés Gomes, Brenner ou Spinelli. Basicamente isso. Vocês veem que o Vasco tem um elenco jovem e tudo mais, mas que tem jogadores de bastante talento e qualidade do meio para frente. Não vejo o elenco do Vasco
longe de ser um elenco para estar perto da zona de rebaixamento, é um elenco para brigar na parte de cima assim da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora é ver o que o Renato Gaúcho vai extrair de melhor desses atletas para eles conseguirem render e entregar para o time do Vasco. Eu já imagino aqui, adianto para vocês que ele vai marcar o time do Vasco em um 4-4-2. Geralmente é isso que ele faz, bloco médio. E às vezes, né, dependendo da necessidade do jogo, um bloco mais alto também, mas sempre mantendo essa estrutura. E geralmente a pressão dele move-se para um lado. Geralmente é assim, os jogadores vêm marcar mais de um lado. Pode até deixar um adversário livre do outro lado, porque essa bola é difícil de virar. Se tu pressionar, por exemplo, vai fazer a pressão completa aqui pelo lado teu direito de ataque, lado esquerdo defensivo do adversário, para encontrar essa virada de bola do outro lado, principalmente se essa bola estiver descoberta, e vai estar descoberta. Principalmente se essa bola estiver coberta, provavelmente ela vai estar coberta, porque tem muito jogador pressionando aqui. Essa virada de jogo fica mais improvável. Então é algumas formas aí de você buscar pressionar alto. Mas o Renato Gaúcho falou muito em arrumar a parte defensiva do Vasco primeiro. Primeiro conseguir não levar gols, para depois você buscar fazer gols e aproveitar as duas oportunidades que aparecerem. Vão ter oportunidade para o Vasco marcar gols. Isso eu não tenho dúvida que vai ter oportunidade. Porque o Vasco tem qualidade do meio para frente para gerar essas possibilidades. E é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta aí qual seria a sua escalação titular do Vasco com todas essas opções. Eu tô nessa abração do Francisco. Nós fui.